quem te deu esta autoridade? Curiosamente, voltarmos lá 3 anos antes, relatado por João, capítulo 2, quando ele também purificou o templo na ocasião, João também relata, eles fizeram essa pergunta para Jesus: quem é que te deu autoridade? Eles presumem que eles têm autoridade, eles presumem que aquele Jesus não tem nenhuma autoridade sobre eles, nem sobre aquele ambiente. Quem te deu autoridade sobre essas coisas? Pode ser que ele estivesse referindo somente pelo tomar a liberdade de ensinar onde ele estava ensinando, mas eles podem estar pensando na purificação do templo na véspera, podem estar pensando no fato de ser aclamado e não calar aquela multidão que o aclamava como rei. Possivelmente eles estavam questionando a autoridade de Jesus expressa em todos aqueles dias. Então nós temos a terceira cena para a qual eu chamo a sua atenção, que é a réplica de Jesus. Ele respondeu: eu também lhes farei uma pergunta, digam-me. Pode parecer que Jesus entrou num joguinho com eles. Não, você faz uma pergunta, eu faço uma pergunta, e a pergunta que Jesus teria a fazer não estava nada associada com a pergunta que eles fizeram. Entenda uma coisa. A pergunta que Jesus está fazendo tem a ver com a resposta que eles dizem que ele quer ter. Jesus não está fazendo um joguinho de não responder, não. Bom, em primeiro lugar, eu destacaria o seguinte: entenda uma coisa, Jesus cresceu na Galileia, numa vila que é como nada. Não estava no mapa da época. Agora ele está na cidade grande, está no centro do poder. Ele não está nem impressionado com a beleza, com o urbanismo, com os prédios, e nem tampouco está preocupado que os supremos sacerdotes vieram conversar com ele. E nem tampouco se sentiu ameaçado com a pergunta: quem te deu autoridade para estar fazendo isso? Ele está acima disso. Não tem nada da esfera humana que o ameace ou se faça se sentir ameaçado. Então ele faz a sua pergunta: o batismo de João era do céu ou dos homens? Deixe-me expressar de antemão que quanto mais eu conheço mais o Senhor Jesus Cristo, mais eu me admiro da sua extrema inteligência. Porque ao ser colocado em situações críticas, de questionamento, de confrontação, ele tinha a capacidade de fazer a pergunta e o argumento de uma tal maneira que sempre calava seus opositores. E pode parecer para você que é uma pergunta assim meio inócua e não faz sentido. O batismo de João era do céu ou dos homens? Eles podiam responder, simples assim, alternativa A, alternativa B. O batismo de João era terreno, o batismo de João era divino. Por que essa pergunta era importante? Porque uma vez decidido de onde era o ministério de João Batista, a questão da autoridade de Jesus estava respondida. Por quê? Vejam o que João disse, Lucas 3 registrou. E disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lembra que Jesus qualificou João Batista dizendo: dos nascidos de mulher, ninguém chegou no nível dele. Ele era o top. Mas o João, que era o top, está dizendo o seguinte: eu não sou digno de desatar a correia da sandália dele. Eu não sou ninguém perto dele. Eu vos batizo com água, mas ele traz um batismo de
Espírito Santo e fogo. Ora, se eles reconheciam o ministério de João Batista como sendo da parte de Deus, eles teriam que concluir que Jesus era o cara de quem João Batista falava, estava acima dele. Quando João Batista falou isso, versículo 21 segue: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E pegando outras versões se acrescenta: a ele ouvi. Se a experiência do batismo de Jesus foi alcançada com uma certificação celestial, com uma manifestação do Espírito descendo sobre ele, e uma voz do céu dizendo: é o Filho em quem eu tenho prazer, ouçam-no. Isso é a mesma coisa que dizer: ele tem autoridade. Vocês estão perguntando? Com que autoridade? Vocês estão perguntando quem me deu autoridade? Responde primeiro para mim. O que João fez estava no campo de uma autoridade humana ou numa autoridade espiritual? O povo já tinha dado o seu veredito. O povo acreditava no ministério profético de João Batista. Aquela liderança judaica não. Dessa maneira eu diria que quando Jesus fez essa pergunta a eles, o Senhor Jesus os colocou de pé num chão liso, ensaboado, molhado, em que eles estavam correndo risco. Vejam, eles discutiam entre si dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? A resposta era simples, é dizer sim ou não. Mas ao fazer essa colocação com eles, eles disseram: opa! Vamos escolher as palavras que nós vamos dizer, porque nós podemos nos complicar nesse debate. Se dissermos que ele tem o ministério do céu, eles vão questionar: por quê? Por que vocês não creram nele? Versículo 6. Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Eles têm as duas possibilidades de resposta. E entenda, a resposta à questão que Jesus colocou leva-os a concluir a resposta à pergunta que eles fizeram. Se eu responder que é do céu, a próxima palavra de Jesus vai detonar com a gente. Se nós respondemos que é da terra, é esse povo que vai nos apedrejar, porque eles veem João Batista como um profeta. Entre reconhecer a autoridade celestial de João Batista ou negar isso, eles preferiram dar nenhuma das anteriores. Versículo 7. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Eles preferiram passar por ignorantes. Aqui nós vemos a confissão de ignorância da liderança judaica, que se via como líderes espirituais daquela nação. Mas eles revelavam com isso não ter um mínimo de discernimento espiritual.
Essa é uma maneira clássica de que muitos agnósticos assumem quando são questionados e arguidos e não sabem como responder certas coisas. Se esquivam da situação, não querem falar sobre ela. Vejam, logo mais, tão logo tivesse oportunidade, e isso ainda ia acontecer nas próximas 24 horas a partir desse evento, eles estariam julgando a Jesus. Nessa ocasião, eles estão simplesmente dissimulando, eles não querem dar algum argumento para Jesus e nem tampouco querem se dispor com o povo. Eles preferem naquela ocasião ficar em cima do muro. Pela maneira como o Senhor Jesus lida com essa questão, o posicionamento em cima do muro sobre a autoridade e divindade de Jesus é o mesmo que o inferno. Não tem nada de amigável, de aceitável.